Senhor Jesus, que bom a gente poder estar aqui. Estivemos pela manhã e agora nos reencontramos à noite. Você que estava conosco pela manhã, recebeu a notícia de que no dia 22 de novembro, nós retomamos com todas as restrições e cuidados necessários os cultos presenciais. E naturalmente o nosso auditório, que comporta 140 lugares, estará reduzido a no máximo 30 lugares, com o espaçamento necessário, com a ventilação, com as adequações que cabem a este momento ainda de muito cuidado e de muitas preocupações. Todavia, uma boa parte da comunidade que já retomou as suas atividades seculares, e pessoas, irmãos e irmãs que não estão incluídas nos grupos de risco mais significativos, têm se mostrado sempre desejosos de retomar com as cautelas devidas aos nossos cultos. E o Conselho da Igreja Presbiteriana do Pichincha, reunido na última quinta-feira, decidiu por retomar no dia 22, após o domingo das eleições. O domingo anterior é domingo eleitoral, de modo inclusive que nós, como de hábito, não fazemos as atividades da igreja para o exercício do nosso compromisso cívico. Então, no dia das eleições, nós teremos o culto apenas transmitido virtualmente à noite, porque na parte da manhã e ao longo do período eleitoral de 8 às 5, nós não teremos e não desenvolveremos nenhuma atividade. E isso já é prática da nossa igreja desde sempre. Mas no dia 22, nós estaremos retornando. Ao longo desta semana, todos os irmãos, membros, pessoas que estão interessadas também em conhecer a comunidade, irmãos e irmãs que durante este tempo de pandemia passaram a acompanhar os nossos cultos virtuais e que têm demonstrado interesse em vir à comunidade, em conhecer a igreja, você também poderá fazê-lo. Teremos inscrições prévias para a ocupação dos lugares que serão previamente definidos, marcados, para que nós tenhamos a restrição da lotação e a mobilidade logística adequada para mantermos a segurança. E como eu disse pela manhã, nós não fazemos isso sinalizando qualquer sentimento que tenhamos de que as coisas estão vivendo qualquer normalidade. Ao contrário, estamos ainda vivendo a perplexidade e a consternação de que este momento não é um novo normal, é uma anormalidade diante da qual nós estamos tentando nos adaptar para poder passar por este momento. E o Conselho tivemos o cuidado de adiar o máximo possível este retorno e de não precipitá-lo nos momentos mais críticos, sobretudo, que já vivemos. E neste tempo, não sem menos gravidade, mas sem a antiga e anterior o anterior volume que nós estávamos tendo de contágio e mortes. Então, neste momento, em novembro, o Conselho decidiu por retomar apenas um culto dominical com presencial. E neste sentido, você será orientado e todos os protocolos serão seguidos e tudo isso será comunicado à igreja ao longo desta semana. Então, fique aí atento para que você, que podendo e desejando estar, possa fazer a sua inscrição e participar do culto. E você não se sinta, se está em qualquer outra situação ou se acredita que não é tempo ainda desta retomada, por favor, fique à vontade, fique seguro, mantenha-se do modo como você se sentir mais adequadamente protegido, resguardado diante desta situação. Nós permaneceremos transmitindo os cultos virtuais às 9 e às 19, permaneceremos com a agenda semanal das nossas atividades virtuais. Elas não serão suspensas, exatamente porque entendemos que este é um momento onde nós não podemos tratar o retorno como algo que seja normal ou que possa ser amplo para toda a comunidade. Não se sinta constrangido
nem de algum modo coagido a qualquer movimento de retorno, se isso não for um desejo natural do seu coração e se esta já não for uma disciplina que você já esteja assumindo com você e com a sua família. Nós estamos publicando um protocolo de recomendação da não presença de crianças, da não presença de idosos acima de 60 anos e naturalmente todos aqueles que têm alguma doença pré-existente que possa lhe colocar em qualquer risco maior diante da Covid-19, viu? Mas até lá e também após o nosso retorno, que bom que a gente tem estes instrumentos virtuais para que a gente possa se reunir como nesse instante para louvar ao Senhor, em tempo de adorá-lo, em tempo de exaltá-lo, em tempo de glorificar o seu nome, porque hoje é tempo de louvar a Deus. Nós vamos cantar esta canção para dar as boas-vindas a você neste culto, e após o que, nosso irmão Dafonso estará orando, e nós estaremos dando continuidade, seguindo com o nosso culto. Seja bem-vindo, convide alguém, marque uma pessoa, mande este link para quantas pessoas você puder enviar, e faça deste momento um momento especial, precioso, de adoração, de culto ao Senhor. Amém? Aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Graça e paz, irmãos. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Agora habita o seu Espírito, então é só cantar a Cristo, exaltar sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Agora habita o seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. É seu prazer cumprir o que nos diz, então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. Sinta a presença do Senhor, sinta a presença do Santo Espírito mudando sua vida. A alegria de fazer parte desta família, a alegria de saber que somos irmãos em Cristo. Aleluia. Então cante assim. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar,
Senhor Deus, nós te somos gratos. Te pedimos agora, Senhor, que ilumine o nosso coração, a nossa vida, para que possamos bendizer o teu nome, para que possamos entoar louvores a ti, que é merecedor de toda a honra e glória. Nós sabemos que tu habitas no meio dos louvores, e por isso estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em certas situações da nossa vida, nos deparamos com o inesperado. Se pudéssemos realmente nos preparar para todas as adversidades, se tivéssemos o conhecimento, a sabedoria para perceber as mudanças e as nuances do nosso tempo, se pudéssemos realmente sentir o mundo ao nosso redor, eu vou convidar o pastor Fábio para me ajudar com esse cântico. E nessa situação em que não percebemos às vezes o que nos rodeia, o que nos norteia, deixamos de perceber que a solução para todos os problemas da nossa vida está ao alcance de joelhos no chão, ao alcance da presença do Senhor, ao sentir. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não há solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. No seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo
a gente fala de paz real, de solução que só Jesus pode dar. Em fervente oração. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir. Deixares notar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará que aceitar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares Ele
deixar tudo no altar. Às vezes nós achamos que este tudo é o todo dos nossos problemas, é o tudo dos nossos pedidos. Não, não é apenas isso. Este tudo é o esvaziar-se por inteiro. Porque às vezes nós já chegamos a Deus cheio de certezas a respeito daquilo que achamos que Ele deva fazer. E muitas vezes a gente traz a enfermidade e diz: Senhor, cura. A gente traz o desemprego e a gente diz: Senhor, abre a porta. A gente traz as lágrimas e diz: Senhor, enxuga. Mas este tudo que a gente deixa no altar, neste tudo também estão as nossas próprias saídas, as respostas que a gente acredita que são aquelas que com as quais Deus deva nos responder. E deixar tudo no altar significa entregar-se, abandonar-se no Senhor. É dizer para Ele que nós não sabemos coisa alguma. A gente não tem clareza, certeza, a gente não tem a visão correta do que está acontecendo. A gente tem aquilo que os nossos sentidos conseguem nos fazer perceber, aquilo que o nosso coração consegue nos fazer sentir. Mas enganoso é o coração do homem, não é verdade? Os nossos olhos também se enganam. E a gente precisa entender que nós não temos as respostas, é Deus que as tem. Que nós não temos o que oferecer. Portanto, este altar é o lugar onde a gente se esvazia. É onde a gente traz a alma e o corpo nus. É onde a gente se desapega de tudo. É onde a gente se entrega por inteiro. Como diz o poeta, é onde a gente desata os nós das gravatas, dos cadarços, dos sapatos. É onde a gente não se apega e não se segura em nada. Quando tudo deixares no altar. Quando você for capaz de entender que Deus é tudo o que você precisa. Que a tua bênção e as coisas que você tem como preciosas, você também é capaz de deixá-las no altar, como Abraão fez com Isaac. Quando tudo deixares no altar. Quando você for capaz de entregar o que você tem de mais precioso, como Ana entregou Samuel. E é tão curioso uma mulher viver a sua vida angustiada e em lágrimas por não ter o filho. E quando ganha o filho que sonhou, ela o devolve a Deus. Para vê-lo uma vez ao ano, quando podia visitá-lo, num tempo específico. E muitas vezes a gente chega ao altar de Deus querendo dele retirar alguma coisa. Muitas vezes a oração é o lugar onde a gente quer fazer saques, né? Onde a gente vem buscar algo de Deus. E talvez este momento seja um convite a você fazer da oração um lugar onde você vai entregar-se a Ele.
onde você só tem a sua vida a apresentar para dizer a Ele: faz o que quiseres, porque eu deixo tudo no altar. Se eu vou viver ou morrer, se eu vou sorrir ou chorar, tudo está no altar. Não me apego a nada. O meu futuro, o meu amanhã, tudo está no altar. O meu coração está totalmente no altar. A última estrofe deste cântico diz: foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. E como é precioso este momento, onde as nossas fraquezas abrem em nossos corações portas para que Deus possa ser a nossa força. Porque até muitas vezes, nos momentos de tribulação, a gente quer se garantir no fato de que a gente está espiritualmente forte, de que a gente está cheio do Espírito, de que a gente está espiritualmente preparado. E são esses os momentos de engano que a nossa própria espiritualidade nos leva ao equívoco de acreditar que é pela nossa força, pela nossa robustez espiritual que nós vamos conseguir passar por determinadas circunstâncias. E talvez tenha sido este o grande engano do profeta Elias, que depois do momento mais espetacular da sua vida, onde ele ora e faz fogo cair dos céus, ele talvez acreditasse que aquela autoridade espiritual e toda aquela capacidade de fazer parar e fazer chover e fazer fogo cair, isso pudesse garantir que ele estava preparado para encarar os desafios da vida, quando ele descobre-se de repente ameaçado, amedrontado, deprimido, em pânico, sozinho, angustiado, escondido e pedindo para morrer no fundo de uma caverna. E a gente descobre que até esta sensação que a gente tem de espiritualidade, esta sensação de vigor que nós temos quando a nossa vida está bem com Deus, é aí que se realiza aquela palavra que diz que o orgulho precede a queda. E o Senhor ensina a Paulo que quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. Quando tudo deixamos no altar, é quando a gente está nu, fraco, impotente e totalmente dependente de Deus. Pega a tua espiritualidade toda, pega todos os teus dons, tua unção, pega toda a tua história cristã, pega todo o seu preparo espiritual, teus jejuns, teus montes, pega tudo isso e coloca no altar, porque estas coisas, não são estas coisas a tua segurança é saber que Deus é Ele que te guarda. Se você está forte, é Ele que te guarda. Se você está fraco, é Ele que te guarda. Se você está firme, é Ele que te sustenta. Mas se você está caído, é Ele que te levanta. Em qualquer que sejam as circunstâncias, não se agarre, não se faça valer de nada que você tem, de nada que você possui, ou de qualquer coisa que você conquistou, seja material ou espiritualmente, porque estas coisas são ilusão. Porque você tem este tesouro num vaso de barro, e a vida vai nos ensinando que a gente é muito mais barro do que a gente acreditou ser.
E quando o óleo transborda, a gente acha que a gente é azeite, né? Mas a gente é só barro. A palavra desta noite vai falar um pouquinho sobre o barro e a botija. No texto do profeta Jeremias, capítulo 18 e 19. Seja só barro. Deixe que toda a glória e toda a honra seja do Senhor. Portanto, pode ser que exatamente esta sua convicção de que você é alguém espiritual, forte, ungido, consagrado, talvez este seja exatamente o que está impedindo você de experimentar o cuidado de Deus na sua vida. Porque você está se apegando às coisas que você veio construindo como sendo os teus pilares espirituais. E o fogo que caiu dos céus, a chuva que parou e depois veio, nada disso fez com que Elias se sentisse menos desprotegido naquele instante. E naquele silêncio, sabe, quase como o som do fundo que o André está tocando agora, num sussurro do vento suave, é que Deus ensinou o profeta a recomeçar, a se esvaziar, a pedir ajuda, a aceitar ajuda. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, livra-nos da ilusão de que somos alguma coisa. Livra-nos da ilusão, ó Deus, de que algo que temos nos capacita, ou mesmo nos autoriza a acreditar que, por isso que temos algo de Ti, receberemos. Se nós entendermos, ó Pai querido, que o que nós precisamos é apenas nos entregar a Ti. Como diz o apóstolo Paulo, poderia porventura o barro dizer ao oleiro o modo como ele deveria ser feito? Tampouco nós queremos Te dizer, Senhor, como o Senhor há de conduzir e tratar as nossas vidas e cuidar de nós. Mas a gente quer ser apenas este barro nas Tuas mãos. Nós queremos apenas a Tua paz. Porque nesta paz nós seremos capazes de passar e de sobreviver a toda e qualquer circunstância. A Tua graça nos basta. E a Tua graça, ó Deus querido, que nos faz nos esvaziar aqui, ó Deus. Como pais, como filhos, como homens e mulheres, esposos e esposas. Nós temos muitos medos e inseguranças. E muitas vezes nós acreditamos que temos nos esforçado o suficiente para impedir que dores, sofrimentos, frustrações, perdas, danos, crises venham sobre a nossa casa e a nossa família. E de repente a gente percebe que a gente não tem controle sobre coisa alguma. Que a gente não tem nada, absolutamente nada que nós podemos fazer diante daquilo que nos visita de um modo imponderável. Parece que o poeta, ao dizer que o futuro é uma astronave que a gente deve pilotar, que
que não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar e que sem pedir licença, entra em nossa vida, muda a nossa vida e depois convida a sorrir ou a chorar. Pai, a gente vai descobrindo que é mais ou menos por aí que o futuro nos visita. E que a vida muitas vezes nos encontra ali na frente, com sonhos que a gente não sonhou, com coisas que a gente não planejou, com desafios que a gente nunca imaginou que pudesse ter que viver. E a gente descobre que tudo que a gente se preparou para ser, e de que todas as respostas que a gente se empenhou para ter, ó Deus, há determinados momentos que nada responde, e que elas não fazem nenhum sentido. E que de repente a gente se preparou para ter dinheiro e já não tem saúde. Então nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a descansar em Ti, a sossegar o nosso coração, essa nossa inquietude, que a nossa espiritualidade não seja coisas que nós vivemos com o objetivo de poder garantir qualquer tipo de sucesso, mas que a nossa espiritualidade seja o desejo que nós temos de viver em comunhão contigo, Pai, de saber que o Senhor nos preenche, que exatamente por não sermos nada e não termos nada, o Senhor é tudo que temos. Como diz o salmista, quem tenho eu nos céus além de Ti? É só a Ti que nós temos, ó Deus. Então recebe as nossas vidas agora, esta pessoa, este irmão, esta irmã. Eu não sei quais são os problemas, mas nós queremos deixar tudo no Teu altar. E eu não vim aqui nesta noite te pedir soluções, ó Deus. Eu vim aqui apenas me entregar, eu vim aqui apenas me doar a Ti, eu vim aqui apenas repousar nas Tuas mãos e dizer, fazes o que Tu queres, porque eu sei que o que Tu fizeres será sempre melhor do que todos os meus planos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A gente vive para isso, irmãos, a gente existe para isso. A gente existe para entregar ao Senhor a adoração. Inverteram a religião, inverteram, e parece que criaram um Deus que existe para nos satisfazer e nos suprir, quando na verdade nós existimos para poder dedicar a nossa vida e o nosso louvor a Ele. E se a gente não encontrar este lugar onde a gente se entrega, onde a gente se doa e a gente se encontra nele, a gente vive no vazio, na angústia, na solidão, sem perspectivas. Agostinho de Hipona dizia, nós, partículazinha da criação, fomos criados para o Teu louvor. E por isso o meu coração estará sempre inquieto, enquanto não descansar em Ti. Primeira pergunta que se faz nos símbolos de fé da igreja presbiteriana é esta: qual é a finalidade de todo homem? Que é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Se não for para adorá-lo, a vida não tem sentido. Neste momento nós adoramos, não só com o cântico que cantamos, mas também com a possibilidade de devolvermos dízimos, ofertas e de abençoarmos o reino de Deus com aquilo com que nós temos sido materialmente abençoados. Então, não se prive disso, este privilégio de poder ofertar ao Senhor. Fique à vontade, faça isso com liberalidade, sem nenhum constrangimento, porque, eu repito, a gente vem entregar tudo no altar. E se você entrega como pretexto, com a expectativa de receber algo em troca, então este cântico que a gente acabou de cantar não foi muito bem compreendido no seu coração. Que você possa entregar ao Senhor, porque isto é o que alegra o seu coração. Saiba que Deus te abençoa, mas Ele não te abençoa porque você a Ele entrega alguma coisa. Quem primeiro deu a Ele para ser restituído, diz Paulo em Romanos capítulo 11. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus? O salmista Davi, no livro das Crônicas, 1 Crônicas 29, ele diz, Senhor, quem sou eu e quem é este povo, para que nós voluntariamente pudéssemos te entregar todas estas riquezas?
Tudo que nós te damos veio das tuas mãos, e das tuas mãos nós te devolvemos. E é isso que nós fazemos, viu? E se você não compreende este processo, e se em algum momento alguém ensinou você que a gente dá o dízimo para que não sejamos visitados pelo devorador, o cortador, o migrador, que a gente dá o dízimo para receber em porção dobrada, que a gente semeia para colher com abundância, é porque as pessoas não entendem o privilégio que é apenas deixar tudo no altar e saber como a vida se realiza em Deus, independente daquilo que nós possamos receber em troca. O curioso é que Deus, Ele tem muito mais interesse em nos abençoar do que a expectativa que nós temos de receber. E é impossível que você, estando nele, vivendo nele, não desfrute da dádiva, da abundância e da prosperidade que Ele tem. Mas que este não seja, ou perdão, que esta não seja a sua ambição, que a sua ambição seja adorar a Deus. Amém. Aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, mas se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Aleluia. Se eu quero te adorar, mas se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se não quero te adorar, eu estou aqui.
Louvado seja o Senhor. Jeremias capítulo 18, é o texto que eu convido você a abrir a sua Bíblia nesta noite, para nós lermos e ouvirmos a palavra de Deus. Vamos orar por isso. Pai, nós pedimos a Tua direção, Tua graça, Tua sabedoria, a iluminação do Teu Espírito para que possa conduzir cada palavra, mas sobretudo para sensibilizar o ouvir de cada um de nós, para que nós possamos receber a Tua palavra no nosso coração, no nome de Jesus, amém. Texto do profeta Jeremias, capítulo 18, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez deste oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E no capítulo 19, o Senhor diz: assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. E então no versículo 10, saltando para o versículo 10, o texto diz: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão inundadas como um lugar de Tofete, e também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Bom, irmãos, esse texto do oleiro é um texto bem conhecido, e normalmente nós nos apegamos muito a este tema do oleiro, porque ele é lindíssimo, a metáfora de como o vaso se desmancha na mão do oleiro, o barro se desmancha, e ele começa a fazer um vaso novo, conforme a sua vontade. E ele diz: olha, Israel, será que eu não posso fazer assim com vocês? Será que eu não posso pegar vocês, mesmo depois de vocês terem se desmanchado, mesmo depois de vocês estarem disformes, mesmo depois de todo o vosso pecado, de todos os teus erros, de todas as tuas falhas, será que eu não posso refazer você nas minhas mãos, vocês se entregarem a mim, para que eu possa com a minha misericórdia fazer a minha vontade outra vez se manifestar no nosso coração, no vosso coração? Só que se você continuar lendo o texto, o Senhor vai dizer: porque é assim que eu faço. Eu não sou um Deus que estou inflexível diante dos vossos pecados. Se eu mesmo tivesse dito que os destruiria e vocês se arrependessem, então eu deixaria tudo que eu havia dito fazer e voltaria em amor para vocês. E do mesmo modo, se eu tivesse dito que os abençoaria, mas se vocês viessem a fazer o que era mal e andassem por caminhos tortos, deste modo eu não os abençoaria na sua maldade. Então Deus está dizendo que a sua misericórdia e o seu amor
só precisam de uma coisa para que possam se manifestar ao seu povo: que eles se voltem para Ele, que eles se arrependam, que eles se entreguem nas mãos do Senhor e deixe Deus fazer na vida deles conforme a sua vontade. Só que é muito curioso que no versículo 12, irmãos, a resposta que vem do povo é esta: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Parece loucura que Deus está propondo a possibilidade de mudar a vida daquela gente, e eles estão determinados a permanecer vivendo segundo os seus próprios preceitos. Parece loucura que Deus esteja oferecendo a você hoje oportunidade de arrependimento, de conversão, de mudança, e você continue firmado no propósito de continuar vivendo a vida do seu próprio jeito. E o Senhor, ele chega a ficar perplexo. Ele chega a ficar perplexo do modo como ele tem mantido a sua fidelidade para com Israel. É o que ele vai dizer a partir do verso 14. Nenhuma das bênçãos, nenhuma beleza, nenhuma dádiva, nenhum gesto da bondade de Deus deixou de acontecer e de se manifestar a Israel. E ele diz no verso 15: contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim e queimado incenso a outros ídolos. Deus jamais retirou a sua mão misericordiosa da sua vida. Deus jamais retirou o seu olhar gracioso de sobre você. A sua vida tem sido cercada de graça e de misericórdia. Talvez você esteja pensando que isso não parece muito correto diante das dificuldades, dos problemas que você passou ou tem passado. Mas eu tenho absoluta certeza que os gestos de amor, de bondade, que da parte de Deus tem se manifestado a você, têm sido muito maiores. Afinal de contas, é a graça de Deus que tem sustentado você a ter chegado até aí, até aqui, até este momento, até esta hora da vida. É a graça de Deus, por exemplo, que está batendo a sua porta com esta palavra nesta noite, para poder dizer que te ama, para poder dizer que Ele tem cuidado de você, para que você possa ouvir isso e se dar conta do amor de Deus por você. Mas na obstinação que nós temos por viver a vida do nosso próprio jeito, esta era a obstinação de Israel, o cenário do oleiro, e eu já vou voltar para a metáfora do vaso do oleiro, a metáfora do vaso ser moldado, remoldado e refeito, segundo a misericórdia do Pai, segundo a vontade do oleiro. Esta obstinação em não se arrepender, esta obstinação em continuar vivendo a vida do seu próprio modo e ao seu próprio bel prazer, leva ao capítulo 19, onde o barro amolecido, umedecido nas mãos do oleiro, ganha uma outra metáfora de um jarro pronto, de uma botija pronta, que já não pertence ao oleiro, porque Deus manda o profeta ir comprá-la do oleiro, e agora ela está nas mãos do profeta, que ao dizer, já que vocês são obstinados a viver do seu próprio modo, vocês escolheram não ser barro na mão do oleiro, mas ser botija pronta, mas terem uma forma rígida e inflexível. E o Senhor manda Jeremias lançar aquela botija no chão, para que ela se quebrasse diante dos olhos dos anciãos, para que pudesse dizer ao povo: é desta forma, que é para este lugar que as escolhas de vocês estão levando vocês, para serem quebrados, feridos e consumidos de um modo que não se poderá consertar.
E talvez Deus esteja querendo dizer a você que hoje Ele está com uma oportunidade diante dos teus olhos, de que você possa encontrar graça, perdão, um recomeço, fazer escolhas certas, seguir e trilhar a vida e o futuro por caminhos diferentes dos que você tem seguido até hoje. E ao mesmo tempo o Senhor que está dizendo, porque eu posso fazer a sua vida de novo, eu posso reconstruir a sua história, eu posso moldar você outra vez conforme tudo que eu sempre quis, eu posso fazer com que a minha vontade se manifeste na sua vida e que você assuma a forma que eu sonhei no meu coração, que fosse a forma da sua vida. Mas ao mesmo tempo Ele está dizendo, entretanto, se você insistir e persistir em viver nos teus pecados, chegará um momento que eu não poderei desfazer, impedir ou interferir na consequência dos teus erros. Veja que o capítulo 18 e 19 contrapõem dois cenários distintos. O oleiro é o personagem das duas histórias. Ele produz a botija e ele está produzindo um vaso. Entretanto, no primeiro cenário, este vaso está em processo, está sob o controle do oleiro, está sobre as suas mãos. E significa uma vida que está nas mãos de Deus. E quando uma vida está nas mãos de Deus, sendo conduzida por Deus e guiada pelo Senhor, ainda que muitas vezes ela sofra reveses, ainda que muitas vezes tropeçamos e caiamos, o Senhor é capaz de nos reerguer, o Senhor é capaz de dar forma nova, de nos reconstruir, de nos ajudar a gente se reinventar, segundo a sua vontade. No primeiro cenário, Deus está dizendo que nas mãos dEle, sempre haverá um recomeço para você. No segundo cenário, Deus está alertando que na insistência de viver do seu próprio modo, e segundo os seus próprios critérios, e segundo a sua própria vontade, chegará um momento que não será possível desfazer o que foi feito. Não será possível colar de novo os cacos daquilo que você quebrou. A nossa obstinação no pecado nos leva a momentos onde se torna impossível reconstruir os relacionamentos, reconstruir a vida, reconstruir a família. E não porque Deus não tem o poder de fazê-lo, mas porque nós nos obstinamos em pecado a estabelecer alicerces de uma vida no pecado, de modo que muitas vezes as consequências naturais deste pecado são irreversíveis. E é claro que o perdão de Deus estará sempre acessível a você. É claro que Ele sempre poderá fazer com que você recomece uma história, arrependendo-se, mas Ele está alertando que muitas vezes os cacos quebrados do caminho não podem ser colados. O que Deus está dizendo a mim e a você é que a gente tem que consertar hoje o que ainda dá para ser consertado. A gente tem que mudar hoje o que ainda pode ser mudado. A gente tem que se arrepender hoje daquilo que ainda pode nos dar a oportunidade de refazer os laços, de juntar os pedaços, de umedecer um pouco mais o barro e amassá-lo de novo para reconstruir o caminho.
gabinete pastoral eu tenho visto muitas vezes como nós tentamos ajudar pessoas, alertá-las, sinalizar para elas a respeito dos seus casamentos, de que tipo de marido, esposa eles têm sido ou elas têm sido. E muitas vezes há uma insistência obstinada em não ouvir, há uma resistência em se abrir, há uma resistência em aceitar a ajuda, em se submeter à ajuda, em seguir conselhos, em ouvir conselhos. E quando chega num determinado momento que batem a porta, a gente já olha e diz assim: gente, mas agora não é possível mais juntar os cacos dessa relação. Estes dois capítulos, um ao lado do outro, mostram que entre o vaso nas mãos de oleiro e a botija pronta, irmãos, há uma distância muito pequena. E o que determina uma coisa ou outra é o tempo. É o tempo. Quem é você? Quem somos nós? Barro ou botija? Mas a botija é de barro. A diferença é que uma coisa é ser barro nas mãos do oleiro, é estar em processo, é pertencer a Ele, é deixar que as suas mãos nos amassem, nos façam e refaçam, nos esprema, nos umedeça, é deixar que os seus planos se realizem em nós, é se submeter à sua vontade, é ouvir a sua voz, é se saber criatura, dependente, é ser a Ele obediente, atento. Outra coisa é ser botija, que é o barro que o tempo endureceu. O vaso nas mãos do oleiro, o barro nas mãos do oleiro, é uma vida que se sabe em processo, que está sendo construída, que não tem o senhorio sobre si mesmo, e que por estar em processo, aceita as mudanças, aceita e se conforma nas mãos do Senhor, não resiste às experiências da vida que o Senhor está usando para nos moldar, para nos aperfeiçoar, não se debate com as circunstâncias como se não as aceitasse, como se não fosse capaz de aprender com elas. A botija é aquilo que na linguagem popular a gente chama do cabeça dura. Sabe, o cabeça dura é um projeto acabado. O barro não tem formas, ou seja, ele não tem certezas, ele não tem memórias fixas a respeito daquilo que pode se tornar. É aquilo que o Raul Seixas chamaria de uma metamorfose ambulante. É gente que é capaz de aprender e com o aprendizado mudar e ir mudando. A botija é o barro que se solidificou, que assumiu uma forma que não pode mais ser mudada. O barro está em processo, a botija está pronta. O texto do profeta Jeremias diz que ambos são do oleiro. A diferença é que o barro permanece nas mãos do oleiro e a botija, agora, ela foi vendida. Ela encontrou sua própria finalidade. E ainda que o oleiro tivesse a planejado para um propósito agora, ela vai ter a sua própria história na mão daquele que a possui. O oleiro
muitas vezes sonha aquele projeto para um vaso de honra. Mas o texto diz que por mais que Deus se oferecesse a Israel, eles subiram nos telhados para queimar incenso aos exércitos dos céus, aos deuses, ao sol, à lua, às estrelas, a Marte, a Júpiter. As entidades celestes que de forma enganadora eles se manifestavam como divindades e que pediam a sua adoração, a sua crença. Quem governa a sua vida? Em quem você deposita a sua fé, a sua devoção, a sua obediência? Barro e botijas se originam no oleiro, mas um permanece nas suas mãos e o outro segue o seu próprio caminho. Quem é você? Alguém que ainda pode ser mudado por Deus? Ou a botija rígida, ou cabeça dura, que não ouve ninguém, que não se amolece diante de nada, que não se sensibiliza com a voz do Espírito Santo, que está cheio de certezas e de convicções? Sabe qual a diferença que mais me impressiona na metáfora do barro nas mãos do oleiro e da botija? É que o primeiro, por mais imperfeito que seja, sempre poderá se tornar algo melhor. E o segundo, por mais perfeito que seja, se quebrar, não presta para mais nada. Não tem conserto. A diferença dos pecadores para os santos é que os pecadores têm a possibilidade de se arrepender e de mudar e de encontrar perdão e de recomeçar. E os que se julgam santos são inflexíveis e tão rígidos e tão perfeitos que quando caem, as suas quedas são uma tragédia, muitas vezes irreversível. Quem é você? Esta é a pergunta. Barro ou botija? Santo ou pecador? Porque os imperfeitos, que se sabem imperfeitos, podem ser refeitos. Mas os perfeitos que se julgam perfeitos, não há o que fazer quando quebram. Porque a sua estrutura psíquica e espiritual não suporta as quedas, não suporta admitir-se imperfeito. Uma outra coisa que contrasta as duas metáforas é que o barro, ele é maleável, ele é tenaz, ele é flexível, enquanto a botija é rígida, inflexível. O barro é quem consegue se perdoar e aceitar o perdão. A botija é quem não pode perdoar-se e também não pode perdoar a ninguém. Seja porque a sua estrutura psicológica não permite, ou seja porque é incapaz de admitir os seus próprios erros. E não dá para aperfeiçoar quem já se sabe perfeito.
E não dá para mudar quem já se acha pronto. E é por isso que Jesus diz aos religiosos, especialmente aos religiosos: vocês não precisam de médicos, porque vocês estão sãos. Agora, os doentes precisam de médicos. Os pecadores admitem e reconhecem a sua necessidade. Agora, os santos religiosos dificilmente enxergam que precisam. Este é o contraste do barro e da botija. O barro aprende com os seus erros. O rígido, santo, inflexível, a botija, justifica-se. Esconde, por trás do esmalte que pinta a sua silhueta, esconde as rachaduras. Daí vem a antiga máxima da origem da palavra sincero, porque é aquele barro que não esconde as suas imperfeições com cera, e portanto sem cera é aquilo que é sincero. Este barro nas mãos do olheiro não se constrange em se desmanchar, em cair, em perder a forma. Isto é sincero, porque aquilo que é sincero é aquilo que a gente consegue enxergar, ver, e se a gente vê, a gente pode consertar. Mas o que esconde as suas fragilidades, o que vive se justificando, o que vive transferindo as suas culpas para o outro, esse é aquele que não é capaz de olhar-se, admitir-se frágil. É aquele que não é capaz de entender que, ao mesmo tempo que ele é belo e formoso, uma queda, um tropeço que seja, pode destruí-lo totalmente. Só pode mudar quem assume os seus erros e aprende com eles. Só pode mudar quem é imperfeito, quem sabe que não está pronto, e por não estar pronto pode se tornar cada dia algo melhor, porque está em processo. Quem se sabe pronto, quem se julga santo, nunca muda. E é por isso que a boa parte, e talvez eu dissesse que a maioria dos religiosos, é gente que veste uma roupa de perfeição, mas que todo mundo sabe que o caráter não sofreu nenhum tipo de transformação, continua sendo o mesmo indivíduo que era quando se converteu, só mudou de roupa, só mudou de hábitos, mas não mudou a essência. Não é barro, é botija. É santo, é perfeito, está pronto. Tão pronto que julga os outros. Tão pronto que se acha melhor do que os outros. Tão pronto que acredita que é mais importante para Deus do que os outros. E a botija pronta, o profeta comprou para fazer com ela nada, quebrar. Mas bom é ser aquele barro nas mãos do oleiro. Ninguém compra aquele, porque não tem forma, não tem beleza, e aliás, em determinado instante, parece que não tem nenhuma utilidade. Mas é o que tem de mais precioso, porque a ele o oleiro dedica-se na sua obra. E é isso que o texto diz, que o oleiro estava dedicado àquele vaso. Deus está muito interessado em poder cuidar de gente que acredita-se e sabe-se barro, imperfeito, pecador. Deus
tem um coração fixo e voltado para esta gente. Ele não resiste. Não é isso que o salmista diz? A um coração contrito e quebrantado, tu não rejeitarás. Barros é este grupo de gente imperfeito, limitado, vulnerável, gente que cai, mas levanta, gente que perde, mas se recupera, gente que tropeça, mas recomeça, gente que fracassa, mas não desiste. Ah, como eu queria que a igreja fosse sempre feita desta gente que não é perfeita, mas que se arrepende, desta gente que não está pronta, mas que melhora a cada dia, desta gente que se desmancha, que cai, que perde a forma, que perde o rumo às vezes, mas que prontamente se submete ao socorro do Espírito Santo para ser refeito. Mas os perfeitos têm casamentos perfeitos, eles têm filhos perfeitos, eles têm planos perfeitos, eles não querem ninguém se metendo nas suas vidas, por isso se acham tão bons que não precisam de uma igreja, de uma comunidade, que não precisam ser pastoreados. Não precisam ouvir ninguém, não precisam estar perto desta gente complicada. A igreja, ela é feita para esta gente que tem problemas, gente perturbada. É isso que os perfeitos pensam. Encontro de casais, célula de casais, de família, para esta gente que tem esposo complicado, esposa complicada, que tem filhos mal educados. Não para mim, dizem as botijas. Sabe qual é o problema de casamentos perfeitos, filhos perfeitos, maridos perfeitos, esposas perfeitas, vidas perfeitas, espiritualidades perfeitas? É que quando a gente descobre que quebraram, não dá para fazer quase mais nada. É tarde demais. O estrago é irreversível. Porque gente perfeita não ouve ninguém, não aceita ajuda. Botijas, elas acham que estão prontas. Quem é você? Barro ou botija? A graça, irmãos, eu termino aqui. A graça é um presente. É um presente que a gente precisa aprender a receber. Ela não tem um preço. Ela não está condicionada a nada. É apenas dádiva da misericórdia e do amor do Pai. Mas se a gente não souber aceitá-la, ou se a gente não achar que precisa, Jesus dirá que Ele veio para aqueles que acham que precisa. Para quem ainda acredita que há esperança e que a vida pode se fazer melhor. Mas o versículo 12 diz
que esta gente disse: não interessa o que Jeremias está propondo, a gente não quer voltar a viver aquela experiência dos nossos pais, que serviam ao Senhor e ouviam os profetas, que guardavam os mandamentos e que buscavam serem fiéis àquela identidade que Deus começou a construir com eles lá no deserto. A gente já descobriu uma vida muito mais sofisticada. A gente já superou estas superstições. A gente não quer mais esta fé ingênua, simplória. Nós temos uma intelectualidade que nos levou a ter uma percepção de mundo muito mais elaborada do que vocês, com esta visão pequenina de que Deus. Pois a graça é de graça, mas ela não é barata. A graça é de graça, mas ela não é gracinha. Deus ama você incondicionalmente, mas Ele não é um ser carente que vai implorar para que você deixe Ele cuidar da sua vida. Quem é você? Barro ou botija? Santo ou pecador? Alguém que está em processo, ou um cabeça dura que acha que já sabe de tudo e que tem as próprias respostas para todos os dramas da sua vida? Quem é você? Alguém capaz de pedir ajuda? Alguém capaz de acreditar que pode aprender alguma coisa mesmo com as pessoas mais simplórias? Ou alguém que já tem o casamento perfeito, a vida perfeita, os filhos perfeitos? E tão inteligente ao ponto de achar que tudo isso é só uma experiência psicológica para gente que não sabe andar sozinho. Eu lamento por você, porque eu admito, eu preciso de ajuda. E toda vez que eu me pego soberbo, envaidecido e cheio de certezas, eu me quebro. E muitas vezes é muito difícil juntar os cacos da minha arrogância. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que as pessoas me ajudem. Esta comunidade de fé é o que traz saúde psíquica e emocional à minha casa, ao meu casamento, aos meus filhos. E eu não sei o que seria de mim, não fosse o amor de Deus e a igreja que Ele me fez fazer parte, cuidando do meu coração, cuidando das minhas feridas, me ajudando a levantar das minhas quedas e me encorajando nos meus momentos de fraqueza. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a mão de Deus. Mas se você está pronto, e se você está bem sozinho, boa sorte. Mas se você quer mudar, seja bem-vindo. A gente aqui, a gente está do lado dos fracos, dos imperfeitos, dos pecadores, dos que fracassam, dos que choram, dos que tropeçam e caem. Mas a gente confia que Deus sempre pode fazer algo melhor das nossas vidas.
Pai, eu te peço que nesta noite abençoe esta pessoa. Abençoe o meu irmão e a minha irmã. Traga perdão. Traga quebrantamento. Traga humildade. Traga capacidade de perceber-se e saber-se fraco, frágil. Nos ajude a entender a nossa dependência. Cuida dos teus filhos, cuida dos teus. Acolhe com misericórdia aqueles que nesta noite não se obstinam em permanecer nos seus próprios caminhos, mas que correm ao teu encontro te pedindo ajuda e socorro, Senhor. Estende a tua mão. Pega esse teu barro e molda conforme tu queres. E faz dos teus filhos, faz desta pessoa, desta família, uma nova história, uma nova esperança, um vaso novo, segundo o teu querer, no nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus te dê dias de desafios com os quais você possa aprender e com os quais você possa crescer. Fique bem, fique em paz, Deus é contigo, viu? Nós estamos terminando o nosso culto, lembrando que esta semana se celebra a Reforma Protestante, no próximo sábado, dia 31. E nós vamos terminar este culto cantando o cântico composto pelo reformador Martinho Lutero, Castelo Forte. E que este cântico, a letra deste cântico composta há 500 anos atrás. A reforma data de 1517, onde no dia 31 de outubro Lutero afixou as suas 95 teses na porta da paróquia do castelo de Wittenberg, na cidade de Wittenberg. E aquele dia se tornou um marco, não que ela tenha sido um evento de um dia só. A reforma tem um período pré-reformador muito grande, e tem muitos desdobramentos após esta data, mas este dia se tornou simbólico da celebração da Reforma Protestante. E nós estaremos comemorando no próximo dia 31 esta data tão importante. E que este cântico composto por Martinho Lutero possa trazer esperança de uma fé inabalável ao teu coração. Deus abençoe você. No dia 22, no final de semana do dia 22 de novembro, esta igreja está sendo convocada para a Assembleia Geral Extraordinária. Esta imagem que está na sua tela, ela é a prévia desta convocação, e o edital completo estará sendo enviado pelos meios de informação, pelas mídias sociais, por e-mail, do modo como nós pudermos atingir a todos os membros da igreja. A igreja presbiteriana é uma igreja cujos seus oficiais e pastores são eleitos pelo voto da comunidade. E no dia 22 de novembro, no dia 21 e 22, haverá uma urna aqui para que ao longo do dia, em horários que serão publicados ainda, nós estaremos abertos para que você possa vir, assinar o livro, tomar parte, tomar assento na assembleia e votar. Não haverá aglomeração, não haverá assembleia pública, ela será transmitida virtualmente para aqueles que não podem estar presentes. Ainda que no dia 22 nós estejamos, como eu disse no começo, retomando os cultos presenciais. E você que pode, apenas se pode e deseja, poderá se inscrever para participar, porque nós teremos apenas 30 lugares disponíveis para toda a igreja, tá bom? Um beijo, um abraço, a paz de Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre. Amém. Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende o
com Ele reinaremos. Aleluia. É a certeza que nós temos de reinar com o Senhor.